E a tarefa de hoje é fazer um molho. Mas eu vou iniciar aqui por uma receita que eu vou utilizar o molho, que é o flocos de milho. Esse aqui é o flocão. Mas você pode usar outro do seu agrado aí. Eu usei uma xícara para medir. Não importa a xícara, o importante é que você coloque água suficiente para cobrir isso aqui, para hidratar. Coloquei a água, vou deixar hidratar enquanto eu preparo o molho. Ó, tá vendo? Ficou coberto todo o floco, tá? Ó, eu não ultrapassei, só cobri. Vou reservar. E agora eu vou começar com alho e cebola. Com esse floco de milho, dá pra você fazer receita para ganhar uma graninha aí. Então vamos lá? E já tá picadinho. E eu tô picando assim porque eu não quero que fique pedaços de cebola, mas pode ser picado com uma faca ou como você querer aí, ou ralada. Eu utilizei uma cebola grande, então aqui eu utilizei a metade com 3 dentes de alho médio. Mas aí você passa a gosto. Agora eu vou colocar meia cebola e esses 3 dentes de alho na panela para dar uma fritadinha. E aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, gente. Só para ajudar na fritura aqui da cebola. Vai desidratar um pouquinho. Depois que vai os temperos mesmo. Opa, uma casquinha de cebola. Então, eu vou levar o fogo, né? Vou colocar o azeite. Eu coloquei aqui, eu faço direto esse molho, então aqui eu utilizei umas 3 colheres de azeite. Mas pode ser o óleo da sua preferência, tá? Ó, ficou assim, ó. Eu vou fritar, normal, vou levar no fogo, vou ficar cuidando para não ficar escura. Eu quero que ela fique clarinha, só quero que dê aquela fritada para soltar aquele cheiro. A água do cuscuz já está esquentando, eu só vou esperar hidratar e daqui a pouco eu já coloco no fogo pra gente servir com esse molho que vamos preparar. Quando eu falo colher, é uma colher de sopa normal, rasa, né? De azeite, no caso que lá eu coloquei azeite. Mas quando eu falo colher, vai ser sempre essas colheres que a gente usa em cozinha. Colher de sopa, colher de café, né? Colher de chá. Porque eu não tenho medidores, então eu utilizo o que eu tenho em casa. E aí eu sempre testo a receita e depois eu coloco essas medidas. Então agora vamos para o próximo passo, que é temperar o cuscuz para colocar na panela. O cuscuz ainda não, né? Ainda é flocos. Ele já está hidratadinho, vou colocar uma pitadinha de sal. Sal sempre é a gosto, só não exagere, né? Principalmente se você for fazer para vender, tem que ter muito cuidado com o sal, porque tem hora que a gente vai num lugar que a comida é muito salgada e tem pessoas que o paladar é mais suave, né? Que nem aqui em casa mesmo a gente come pouco sal e pouco açúcar, no caso, café sem açúcar, porque é gosto mesmo, né? Não estamos falando aí para ninguém parar de comer nada, não. É gosto, tá? Pronto, agora eu vou colocar para cozinhar. E aquela panela que eu sempre utilizo para fazer as outras receitas, que é a elétrica, ela tem essa peneirinha. Então ela já é uma cuscuzeira, panela de arroz, né? E aí também dá para fazer legumes, no vapor, tudo, nessa vasilhinha que já vem com ela. E aí, quem tiver interesse em patrocinar o canal, já ajude, que tá faltando umas coisas. Então, bora colocar o cuscuz aqui. Antes de colocar o nosso floco no fogo, eu vim mostrar a cebola, que eu deixei ela somente dar uma murchadinha. Porque quando for fritar a carne moída aqui pro molho, eu vou deixar dar uma douradinha, tá? Então não precisa fritar muito agora. E também tem que cuidar para não queimar, para não ficar amargo, tá? Então, eu vou colocar a carne. Eu vou pegar com a mão mesmo, porque a minha ainda tá meio congelada, eu tirei muito tarde do freezer. Mas agora eu deixo o fogo baixo e vou deixando ela, né, dar uma descongelada. Ó, já tá quase descongelada, tá? Falta pouco. E aqui eu já vou colocar os temperos. E o que eu vou colocar? Eu vou colocar páprica doce, pimenta do reino, vou colocar colorau, ó. Pode ser açafrão também, mas como eu quero um molho vermelhinho, eu vou usar esse. Então aqui eu vou utilizar, cadê a nossa colher? Eu vou utilizar uma colher de sopa, que daí vocês conseguem ver melhor. Porque é a colher que mais se tem, assim, normalmente em casa, né? Então eu vou utilizar, ó, uma colher, né? Ó, de colorau, meia colher de páprica doce, pode ser defumada, pode ser qualquer outra, eu tenho essa hoje. E vou colocar uma pontinha de pimenta do reino. Eu não vou colocar muito porque é para criança também, só para dar um sabor mesmo, só para realçar. Também pode trocar os temperos aqui e colocar o seu. O sal, como eu já disse, é a gosto. Como eu vou colocar o tomate, ele puxa bastante sal. Eu vou colocar uma colher rasa, tá? E depois é provando e acrescentando, tá bom? Então, vou levar isso pro fogo e vocês já devem entender, porque eu não vou mostrar lá no fogo. Já devem entender que tem que sempre estar cuidando para ela acabar, principalmente se estiver assim igual a minha, né? Meio congelada. Aí você tem que ir cuidando e mexendo para não queimar, porque senão vai amargar o nosso molho. E a gente quer fazer muitas coisas gostosas com esse molho, tá? E voltando aqui pro nosso cuscuz, coloco aqui.
Aqui já tá temperadinho. É só deitar ela aqui na panela. Pode usar a cuscuzeira que você tiver. Dá pra fazer até no prato, amarradinho com aquele pano de prato, sabe? Se quiser ideia, só pedir aí que a gente faz. No prato dá pra fazer, tá? Basta ter criatividade. E aí, ajeita aqui. Aqui eu só coloquei o sal mesmo e a água, mais nada. Depois, se precisar incrementar, a gente vai fazer isso depois, tá? Ó, não aperte assim, ó. Só espalhe para ficar igualadinho, tampar e deixar cozinhar aqui, porque vai de fogo para fogo, panela para panela, o tempo certo para ficar cozido. Depois eu vou mostrar o ponto. E agora, como eu não tenho um liquidificador, eu vou utilizar esse processador. Ele é pequeno porque ele é um processador de mix, tá? Então, eu vou bater o tomate. Por que eu vou bater o tomate? Porque eu não quero picar. Simplesmente isso, mas pode fazer picado. Tem vezes que eu gosto do molho picado, né, do tomate picado, porque eu gosto de pedaçudo, assim, sabe? Aqueles pedaços para me sentir. Mas hoje não. Hoje eu vou fazer um molho mais fino, tá? Então, vou colocar só metade aqui, porque vou colocar um pouco, depois eu bato mais um pouco, porque é pequeno. Aqui eu já bati um pouco e vou acrescentar mais um pouco. Esse tipo de processador não suporta muito líquido, porque ele sai por cima. Então, aqui eu já tirei o... E vamos continuar. E prontinho. E fica assim. Não precisa bater ao extremo, tá? Só pra ficar esse molho bonito. Eu vou bater o restante do tomate. E esse molho, ele é muito versátil e eu ainda vou explicar como você pode consumir esse molho. Não precisa bater muito, como eu já disse. Ou picado, tá? Não deixa de fazer a receita, pode ser picado. Então, aqui tem uma dica. Para tirar aquela acidez, aquele, né, que não é aquele sabor legal, eu vou colocar 1 colher de açúcar. Qualquer açúcar, tá? Eu tô colocando essa porque eu só tenho essa. Então, eu já vou colocar aqui para mim não esquecer depois, mas pode ser na hora do cozimento, não tem problema não. E outra coisa que deixa bem saboroso é o orégano. E pode caprichar. Vamos colocar 1 colher também. Ele faz tirar aquele cheiro esquisito, principalmente do frango, quando é molho, né, para frango. Como eu já fiz, já trabalhei com cachorro quente, né? Claro que a gente não fazia batida, assim, a gente fazia pedaço, picado, né? Cebola, era tudo bem picado, tudo manual. Mas a gente gosta de facilidade, o tempo vai passando e a gente vai se modernizando. Então aqui, ó, o orégano e o açúcar vai dar outro sabor para esse molho. Pode ser, quando você for fazer o de frango, principalmente, o orégano ajuda muito, tá? E quando for de que nem hoje é de carne moída, né? Pode ser também. E fica muito bom. Então, experimente e já me conte o que você achou. E aqui já está a nossa carne maravilhosa. Ó, quando ela começa a querer dar um grudinho no fundo, eu já paro, porque daí já tá bom. Agora já tá temperadinho o sal, aproveita bem puxadinho o sal. Então, como aqui no tomate ainda vai ter que pôr sal, não tem problema não. E eu tava olhando a quantidade de carne. E aqui, para esse tanto de ingrediente, aqui tem 540 gramas, tá? Mas pode diminuir ou fazer mais, aí você vai controlando os ingredientes, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o tomate, né? Tudo com açúcar e orégano. E agora vamos levar pro fogo para dar uma apuradinha nisso aqui, ó. Tá? Isso aqui para comer com pão. Nossa. Uma tapioca. Daqui a pouco eu vou mostrar. Nossa, fica maravilhoso. Olha, leve pro fogo. Ó, eu coloquei o colorau porque eu não queria utilizar molho pronto, tá? Mas eu trabalhei com cachorro quente, a gente só utilizava tomate. É costume, mas pode acrescentar aqui um sachê de molho, se você quiser, ou meio, dependendo se for aquele molho puro, ele é mais cítrico, né? Mais ácido. Então, coloca meio. Se for um molho já temperadinho, tipo molho bolonhesa, aqueles molhos diferentão, eu gosto muito daquele molho e quando eu utilizo aquele lá, eu coloco um pacote, vai muito do gosto. E o açúcar vai ajudar a tirar aquela acidez, aquele, né? E vamos levar pro fogo e depois eu mostro ele prontinho. Eu acho que aqui ainda eu vou utilizar um extrato de tomate, não tem um extrato, sem ser o molho? Eu vou colocar 1 colher aqui, vou até pegar. Então aqui eu vou utilizar 1 colher, meu tá congelado, eu cortei. E vou levar pro fogo agora, tá? Mas pode utilizar aí como você desejar. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Vamos pro fogo. Já eu volto mostrando como ficou o ponto.
Eu não tenho cheiro verde fresco, mas eu deixo no freezer e eu vou deixar cozinhar junto com aquele molho. Eu vou colocar umas 2 colheres de sopa desse cheiro verde. Eu vou deixar cozinhar porque como eu vou guardar ele para consumir durante a semana, eu não quero nada verde, porque senão ele pode, né, não ficar bom depois. Mas no que você vai comer, se você tiver ele fresquinho, você dá uma salpicada em cima, assim, na hora que você for servir, tá? Mas eu vou colocar para cozinhar no molho. E é muito legal ter ele congelado, ele fica super tranquilo, ó. Você congelar, pica, lava, seca, pica e congela, ó. Muito bom. Aqui o nosso cuscuz já está quase pronto. Olha só, que beleza. Já está cozidinho. O que eu vou fazer? Se eu fosse trabalhar em grande quantidade para vender, fazer aqueles potinhos, né, de acho que é 250 gramas, eu ia colocar numa vasilha e, no meu caso aqui, pode colocar azeite ou manteiga, tá? Aqui hoje eu vou utilizar manteiga, tá? Ó. E vou mexer. Já vou desligar minha panela, que já tá bom. E é só mexer, para dar sabor. Sabe, ficar com aquele cheiro irresistível? Se você for fazer isso para vender, me capriche. Ó. Tem o floco que ele fica bem mais soltinho, tá? Esse aqui ele é um floco diferente, ele fica assim com esse aspecto. Mas tem o outro, ele fica bem mais soltinho. E prontinho. Já tá tudo temperadinho, né? Essa parte aqui não precisa acrescentar sal mais, porque a carne já vai ter sal suficiente. E o nosso molho ficou assim. Eu deixei ele ferver até parar aquela espuma que dá em cima, né, por causa do tomate. E aí, quando ele começou a ferver, que ele começou a espirrar pra fora, eu desliguei. Mas aí você deixa na sua consistência. E, pra vender, nas casas das embalagens você acha uns potinhos assim, ó. Ele vem com tampa. E pra vender, o ideal é potinho assim, tá? Então, você coloca camadas, tipo, primeiro do floco cozido, né? Depois carne. Você pode acrescentar um queijinho, requeijão cremoso, creme de ricota ou ricota picadinha. Aí vai da sua criatividade, tá bom? Mas... aqui, como é para consumo de casa mesmo, eu vou fazendo essas travessinhas aqui, tá? Então, aqui eu vou puxar o meu cuscuz e vou colocar aqui na vasilha. Já vou preparar os dois, que é para 2 pessoas aqui em casa. Espalha. Como eu disse, esse cuscuz aqui, ele é diferente, ele fica um pouquinho colento. Mas molhe menos, quem sabe, porque esse aqui eu nunca tinha comprado. Eu sempre compro aquele outro que fica bem soltinho, tá? Mas como eu amo cuscuz, para mim não faz diferença. E olha só, agora eu venho com molho. Venho com molho, ó. Coloco. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho de requeijão cremoso. Só para dar um saborzinho. Como ele tá bem durinho, eu vou utilizar a mão. E prontinho. Vou colocar bem pouquinho, porque... E agora, vou colocar mais um pouquinho de cuscuz. E venho com mais um pouquinho de molho. Esse eu vou finalizar com molho, mas você pode finalizar só com cuscuz, tá? Aqui eu fiz pouco, né, só pra demonstrar, porque eu só queria fazer pro almoço. Mas quando você vai fazer, você forre bem, deixa bem fechadinho aqui o molho, coloca uma quantidade, né, razoável aí, tá? E aí vem com mais uma camadinha de molho e pode finalizar com queijinho ralado. Aqui eu não vou utilizar, tá? Mas olha que lindo que fica. E esse molho eu tive que colocar um pouquinho mais de sal, tá? Porque ele ficou um pouquinho sonso. Mas olha, se vocês pudessem sentir o cheiro, é uma delícia. Vou montar outro e aí a gente vai fazer a próxima receita. Esse eu vou utilizar a ricota, tá? Estou sem micro-ondas para esquentar depois, mas esse aqui pode ser feito assim. Coloca na geladeira, tampadinho com filme plástico ou com vasilhinha com tampa e depois só ir no micro-ondas. Prático demais para quem trabalha o dia todo, precisa chegar e ter uma comidinha rápida. É muito bom, né? Praticidade é tudo. Vou colocar um pouquinho mais de molho. Esse molho ficou ótimo. Esse molho aqui, olha como ficou limpo. Pode colocar um cheirinho verde para consumir na hora. Esse molho, eu vou dividir ele em vasilhas para utilizar em macarronada, para comer com pão, né? Você esquenta ele, coloca dentro do pãozinho com ketchup, maionese e come. Para fazer um molhinho para comer com arroz. E use a criatividade aí. Depois me conta aí com o que você usou esse molho, tá? E agora eu vou fazer a próxima receita que vai esse molhinho aqui, tá? Então aqui nessa panela. Vou dar uma limpadinha aqui. E olha isso, que delícia. Fala se você não ficou com vontade de comer. Caramba, que molho gostoso. O açúcar faz toda a diferença. Já já eu como. E uma coisa que eu vou deixar assim uma dica bem legal, é que para você fazer esse molho para vender desse jeitinho aqui que eu expliquei,
O ideal é que ele tenha o mínimo de líquido possível, tá? Então aqui eu deixei assim, porque eu vou utilizar aqui em casa e tal. Mas você pode reduzir ainda mais o líquido, porque esse molho, você viu que a gente não coloca água, mas devido aos ingredientes, ele cria esse líquido. Então você pode deixar reduzir até ficar no estilo mais para venda, ou, né, dependendo do que você vai usar, você pode deixar para reduzir bem o caldo. E a próxima receita é de tapioca. Então eu peguei uma frigideira aqui baixinha e vou colocar a minha tapioca. Eu já deixo ela assim na geladeira. Eu compro aquela que já vem molhadinha, que é só ralar. E aí eu guardo assim para consumir, que fica mais fácil. E ó, 4 colheres, se eu não me engano foi 4. 5. Você faz a espessura que você quiser. Eu sempre gosto de utilizar de 5 a 6 colheres, para ficar uma espessura assim, que eu não preciso fazer mais uma, eu consumo só uma. Espalhe bem, sem apertar, tá? Só espalhar. Se você não acha dessa tapioca que já vem praticamente pronta, né, que é só ralar para guardar, você deixa aí no comentário, pedindo como que faz para deixar assim, e eu faço um vídeo explicando como que você compra polvilho, né, e para deixar ele assim, tá? Aí eu faço um vídeo explicando. Então, depois que eu espalhei, ó, desse jeitinho mesmo, é só levar pro fogo. Aí o tempo é quando ela mexe na frigideira. Quando ela mexe, que ela solta, você já pode virar. Não precisa dourar, tem que deixar ela branquinha, senão ela fica dura. E eu vim mostrar o ponto, ó. Esse ponto, assim, ó, não tá bom, tá vendo? Que ela fica assim, ela tem que ficar bem firme pra você conseguir virar. Então deixa mais um pouquinho, tá? E ela ficou assim, ó, tá vendo? Bem maleável. Quando você deixar ela ficar muito tempo no fogo, ela fica mais durinha, tá? Mas mesmo assim dá pra consumir, mas daí não fica tão... Aqui eu vou passar uma ricota, pode ser manteiga, requeijão, queijo, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho do nosso molho, parte mais firme, que não tem tanto líquido, por isso que eu falo, você pode deixar esse molho bem firme, porque dependendo de onde você vai usar, não pode ter líquido assim, muito excesso. Você pode dobrar assim, ou enrolar, tá? Assim eu acho que vai ficar bem melhor. Tá bem quente. Só um minuto. Ó, faz uma trouxinha assim. E está prontinho para servir. E olha que delícia. Muito bom, hein? Então essa é a tapioca recheada com carne moída, molho de carne moída. E esse molho é muito versátil. Já me conte aí o que achou. E vamos guardar o nosso molho. Se você quiser apurar ele mais e deixar ele bem mais firme, fica bom também, tá? Mas eu posso fazer isso quando eu descongelar também. Eu peguei 3 tamanhos de vasilha para colocar o molho, porque aí eu tenho várias, né, opção. Vou usar menos, vou usar mais, eu não preciso descongelar 2 vasilhas. E eu acho que ainda vai dar mais uma. Dá muito molho. Como aqui em casa a gente utiliza muito pouco a carne moída, assim, é bem raro a gente comprar. Quando eu compro, que eu faço molho, eu já deixo reservadinho. E assim, a gente utiliza em outras coisas. Eu acho que eu vou ter que colocar em mais uma, porque eu não quero muito molho, porque o consumo de carne moída aqui em casa é bem pouco. Então é isso. Aproveite a receita, já deixa aí pra otimizar o seu tempo, né? Otimizar o tempo é ótimo, né? Então, leve pro freezer. Sempre eu tô aqui fazendo receitinhas que você pode congelar e facilitar o seu dia a dia.